Procrastinação não é preguiça. Quando eu ouvi essa frase há bons anos atrás, ela foi libertadora. Eu me considerava uma pessoa extremamente procrastinadora. Eu deixava tudo para depois, tanto na minha vida pessoal, profissional, nos estudos. E o que eu sentia com isso? Gerava um sentimento de frustração. Eu sabia que tinha que fazer aquilo, mas eu não fazia. E eu ficava, mas por que isso acontece comigo? Claro, muitas pessoas são procrastinadoras, mas a gente também vê muitas pessoas que são executoras. Você falava, o que acontece? Qual que é a diferença dessa pessoa que planeja e executa, não procrastina, comigo? Que eu até planejo, mas eu acabo procrastinando. Olá, eu sou o professor Felipe Ori, especialista em aprendizagem acelerada e produtividade. Nesse vídeo eu quero falar com você de 4 elementos que eu vejo poucas pessoas falarem quando o assunto é procrastinação. Então nesse vídeo eu não vou trazer para você uma técnica milagrosa de procrastinação. O que eu quero propor é que você internalize todos esses 4 elementos que nós vamos conversar e você vai sentir que ao trabalhar cada ponto que nós vamos conversar aqui vai facilitar que você tenha um progresso e que isso dure longo prazo. Meu objetivo aqui não é que você resolva em um estalar de dedos a sua procrastinação, porque não tem como, nós vamos até entender por quê, mas que você consiga criar um alicerce fortalecido para que você pare de procrastinar e você comece a executar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que você planejar, você executar, ok? Então o primeiro fator é que nós precisamos reprogramar os nossos padrões mentais. Sempre que a gente está procrastinando, existe uma disputa dentro do nosso cérebro entre o nosso sistema que é mais lógico, mais racional, que todo o planejamento que nós fazemos, ele que é responsável, que é o córtex pré-frontal, contra um outro sistema do nosso cérebro, que ele é um cérebro um pouquinho mais antigo que esse, inclusive, que é o nosso sistema límbico, ele é responsável por nossas emoções. Claro, o nosso cérebro é extremamente complexo. Esses dois sistemas do nosso cérebro, eles são responsáveis por N tarefas, por N recursos que nós utilizamos. Mas aqui nós vamos trabalhar, nós vamos dar esse foco entre o córtex pré-frontal, que é o nosso sistema mais lógico, que ele executa planejamento, ele tem visão de longo prazo, e o nosso sistema límbico, que ele é mais emocional. Felipe, o que isso tem a ver com procrastinação? Se você parar para analisar, o que é procrastinar? É deixar uma tarefa que você quer executar, você sabe que tem que executar e você não executa, você deixa ela para depois. Então o seu córtex pré-frontal, ele planejou, ele sabe racionalmente que você tem que fazer aquela tarefa. Só que o seu sistema límbico, suas emoções, elas brigam com o seu córtex, com o seu cérebro racional. E na maioria das vezes as emoções ganham essa briga. Então você sabe que tem que fazer, você planejou aquela tarefa, mas você gera algum recurso emocional que barra, que aí você acaba procrastinando, você acaba deixando para depois. Então, os 3 fatores que nós vamos conversar a seguir, que esse é o primeiro, que você tem que reprogramar esses padrões mentais, vão auxiliar nessa reprogramação. Mas como eu disse, não é algo de curto prazo. Você tem que ir trabalhando, o jogo é longo prazo, mas que você consiga eliminar a procrastinação, reduzir ao máximo possível para você ficar nesse controle. Agora a gente vai para o segundo fator. Eliminar o efeito deixa a vida me levar. Como eu falei, nós precisamos assumir esse controle. Para eliminar esse deixa a vida me levar, na hora que der eu faço, na hora que surgir vontade eu faço, na hora que realmente eu precisar fazer isso, estiver nos últimos minutos para entregar esse relatório no trabalho, por exemplo, eu vou fazer. Como que você assume esse controle e você se torna uma pessoa muito mais ativa na sua vida, no seu dia a dia, do que uma pessoa passiva? Você só faz aquilo que realmente está assim, na extrema necessidade de fazer, é algo extremamente necessário. Você tem que simplificar os processos. Processo é algo muito importante para nós procrastinadores. Você precisa criar esse processo. Mas se eu chegar para você e falar que você tem que fazer um planejamento hiper complicado, nós estamos falando somente com o nosso cérebro racional, o córtex pré-frontal. Então o objetivo aqui é que nós vamos aplicar esse processo, só que nós vamos aplicar esse processo simplificado. Na prática, como é que funciona? Eu vou pegar um exemplo muito simples, mas você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, ok? Vamos supor que você tem um livro aí na sua estante que já faz meses que você comprou, ele tá ali parado, você sabe que se você ler aquele livro, você vai ter um novo aprendizado, aquilo pode te ajudar em alguma área da sua vida, mas ele tá aqui na estante, você comprou e nunca leu aquele livro. Se você
racionalmente fala assim, eu tenho que ler aquele livro. Só que o seu emocional é fácil dele encontrar alguma coisa que vai impedir que você leia. Você está cansado, merece descansar, vai assistir um Netflix. Mas aí o que a gente tem que fazer? Criar o processo e simplificar esse processo. Eu vou começar a ler uma página por dia. A gente simplifica tanto esse processo que aquele efeito de deixa a vida me levar, a hora que der eu faço, a hora que der eu vou ler esse livro, a gente não arruma desculpa para isso. É uma página. São poucos minutos. Então você começa simplificando esse processo. No nosso exemplo aqui, você começa lendo uma página por dia, depois você vai aumentando isso. Daqui a pouco você está lendo 15, 20, 30, 40 páginas por dia, mas foi um processo gradual. A gente não deu chance para o cérebro emocional ficar barrando aquela tarefa, consequentemente fazendo com que a gente procrastine. Terceiro fator. Você tem que fazer a gestão do seu fluxo de energia. São 3 energias que nós precisamos fazer essa gestão. A energia física, a energia mental e a energia emocional. A energia física é a mais simples de todas. Se você está com muito sono, dificilmente você vai conseguir fazer uma tarefa com concentração, com foco, com uma máxima performance. Então você tem que descansar, você tem que se alimentar bem. Então você tem que cuidar do seu físico, porque ele interfere diretamente aqui, ó, no nosso cérebro. E quando a gente estiver cansado, quando a gente estiver indisposto, quando a gente tiver uma má alimentação, quando a gente não faz exercício físico, cada vez mais a gente condiciona o nosso cérebro a ouvir ao nosso sistema límbico, o nosso emocional, e são as nossas emoções que na maioria das vezes barra com que a gente faça aquela tarefa importante, a gente deixa para depois, a gente procrastina. Então a energia física é fácil de entender. A energia mental, ela está muito interligada com a física. Por exemplo, se você pegar aqui a questão do livro que a gente conversou agora há pouco. Se você ficou 2, 3 horas estudando, lendo um livro, a chance de você não conseguir ser produtivo na sua próxima tarefa é muito grande. Por quê? A sua energia mental ela foi muito solicitada na tarefa anterior. Então, a energia mental ela tem um limite no dia. Você percebe que algumas pessoas têm mais produtividade durante a manhã, outras à tarde, existe um porquê de tudo isso. Só que depois que você tem aquele gap produtivo durante o seu dia, a chance de você ser produtivo depois é pequena. Então você tem que aproveitar os momentos de maior produtividade. E esses momentos de maior produtividade no seu dia dependem um pouco de cada perfil de pessoa. Existem pessoas que vão ser mais produtivas de manhã, outras à tarde, ou mesmo outras à noite. Tem gente que trabalha muito bem à noite. Então identifique isso para você, para entender qual que é o momento do dia que você tem uma maior energia mental. Depois a gente vem para a terceira energia, que é a emocional. Lembra do nosso sistema límbico, o sistema emocional, responsável pelas emoções do nosso cérebro? A gente também tem que trabalhar ela. Quando você está emocionalmente muito abalado, é difícil você conseguir se concentrar. Então nós precisamos também dar essa atenção ao nosso emocional. A gente também precisa fazer essa limpeza emocional na nossa vida. Algo às vezes que está afetando você, que é uma decisão que se você tomar, isso vai te libertar para novas possibilidades no futuro. Então comece a observar essas 3 energias na sua vida. A física, que é a mais simples de ser medida, a mental e a emocional. E o quarto fator é você ter comprometimento. Nos investimentos tem uma expressão muito bacana que é você ter o skin in the game, né? A pele em jogo mesmo, né? Você colocar tudo ali que ou dá certo ou dá certo. Tem uma outra frase também que representa muito bem isso, que é você jogar o chapéu para o outro lado do muro. O que isso significa? Você tem que gerar comprometimento. Se você não sentir que você está comprometido com aquilo, a chance de você se afastar é muito grande. Jogar o chapéu para o outro lado do muro, você tem que pular o muro. Só que você não está conseguindo. Você pega o seu chapéu e joga, você vai ter que pular para pegar o chapéu. O skin in the game nos investimentos é a mesma coisa. Você está com a sua pele em jogo. Você está junto com aquele risco. A chance de você falar assim, não, deixa, depois eu faço isso, vai ser menor, porque você está muito comprometido. Então gerar esse comprometimento é muito importante. Uma dica prática aqui que você pode fazer isso, convide alguém para ser padrinho de você naquela tarefa que você está procrastinando. Pode ser sua esposa, pode ser o seu marido, seu pai, sua mãe, um colega de trabalho, não importa. Mas aquela pessoa que vai chegar na próxima semana, que é o tempo que você teria que executar aquilo, e vai perguntar, fulano, você terminou aquela tarefa? Ele acaba sendo um padrinho para você, em ajudar você a ter esse comprometimento. Mas claro, como eu falei, são processos mentais
que você pode ir fortalecendo. Às vezes, quando você começa a utilizar uma agenda ou qualquer outro sistema que você tem lá um checklist das tarefas que você tem que fazer, do planejamento que você tem que fazer, no começo você não tem um comprometimento tão grande com aquilo. Mas hoje tem alguns sistemas bem legais que eles gamificam esse processo. Cada tarefa que você conclui, você soma ponto, você vai subindo de nível dentro do sistema. Um muito famoso, que é inclusive que é o que eu utilizo, é o Todoist. Acho muito legal, você vai subindo de níveis conforme as tarefas que você conclui. Isso faz bem, gera ali uma sensação de bem-estar na hora que você... O checklist é algo muito bacana para o cérebro humano. Nós gostamos de concluir as coisas. Mas o que acontece? Emocional vem batendo, aí acaba procrastinando e você não conclui. Então o comprometimento, existem diversas maneiras de você se comprometer com algo. Uma dica muito prática, não exige recurso tecnológico nenhum, é você ter um padrinho, uma pessoa que vai falar assim: Felipe, você fez aquilo que você falou pra mim? Então ela vai meio que apontar o dedo pra você. Quando você tá em grupo, a chance de você procrastinar é menor, justamente por esse motivo. Você tem esse comprometimento com as outras pessoas. Então, aqui eu quis passar para você esses 4 fatores. São fatores que eu não ouço muitas pessoas comentarem sobre ele, mas eu acho muito importante. Esses dias eu estava numa aula da minha pós-graduação e um professor estava falando sobre procrastinação e eu falei assim, eu tenho que levar isso para os meus alunos. Inclusive, eu lembrei daquela frase do começo do vídeo que procrastinar não é preguiça, procrastinação não é preguiça. Foi isso que destravou na minha mente a possibilidade de conseguir vencer esse mal que é a procrastinação há muitos anos atrás. Eu sou muito feliz de ter encontrado esses processos mentais. Cada vez mais nós vamos fortalecendo. Como eu falei, não é fórmula mágica, não é no estalar de dedos. Mas começa a aplicar isso, eu tenho certeza que vai ajudar você muito nesse processo. Se você hoje se considera uma pessoa muito procrastinadora, deixa tudo para depois e sente que isso faz mal, né? Quando nós, às vezes, procrastinamos muito uma tarefa e depois chega no momento que a gente executa ela, qual que é a sensação que um procrastinador tem? Devia ter feito isso há muito tempo. Então eu espero que esses 4 fatores possam ajudar muito você. Para a gente dar sequência nesse papo, eu vou deixar um material bem legal do Rotina Extraordinária aqui abaixo. Se você estiver vendo no YouTube, abaixo aqui na descrição, tem um link para a gente dar continuidade nesse bate-papo. E eu tenho certeza que você, começando a aplicar isso no seu dia a dia, a longo prazo você vai ter excelentes resultados. Cuidado com técnicas que vai resolver o seu problema no estalar de dedos. Elas funcionam? Sim, mas elas são ferramentas para você aplicar nesse processo completo. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, deixa o seu comentário aqui. Você se sente uma pessoa muito procrastinadora, o quanto que isso afeta na sua vida, como que você pode aplicar esses 4 fatores que nós conversamos para você vencer esse mal da procrastinação e atingir grandes resultados, que eu tenho certeza que você tem isso planejamento no seu cérebro racional, no seu cérebro planejamento, que é o córtex pré-frontal, mas por algum motivo, às vezes, o sistema límbico ali, as emoções acabam atrapalhando, mas agora a gente viu que é possível sim que a gente assuma esse controle na nossa vida. Então deixe seu comentário aqui, é muito importante para mim. Um grande abraço e sucesso!